o envolvimento da sociedade civil no planeamento da mobilidade urbana, sendo um assunto ainda algo disruptivo nos tempos atuais, seria o ideal. Portanto, envolver um conjunto alargado de cidadãos, o mais diverso possível. Sabemos que isso não é fácil, inclusive em eleições, sendo que após eleições, para que os cidadãos se sintam parte da solução, nós consideramos que o melhor processo seria desenvolver os conceitos no âmbito de uma Assembleia de Cidadãos. O Volt já utiliza esse conceito de Assembleia de Cidadãos nos seus processos internos de tomada de decisão e de obtenção de consensos. Para Lisboa, o que propomos é a criação de uma Assembleia de Cidadãos permanente para tornar a democracia e os processos de escolha, torná-los como pertença dos cidadãos, e isso dar-lhes a capacidade de os assumir com mais facilidade, porque entendemos que realmente existem alguns processos que são mais disruptivos e que envolvem mudança de formas de viver. Se não muito grandes, às vezes habituamos-nos à nossa rotina e temos dificuldade em aceitar pequenas mudanças. A Assembleia de Cidadãos teria essa capacidade de envolver os cidadãos, dar-lhes toda a informação relativamente a um assunto, os prós, os contras, orientar essa Assembleia dentro da janela de possibilidades que está colocada em cima da mesa, e essa Assembleia poderia deliberar dentro dessa base de trabalho relativamente à solução que se poderia propor para um determinado conceito. Por exemplo, o que fazer numa rua onde agora já não queremos ter apenas 30 km/h. Portanto, o que é que fazer? Fazer mais jardins, permitir que os carros passem, não permitir. Portanto, o enquadramento é que nessa rua vamos ter 30 km/h e os cidadãos podem intervir no processo dando o seu contributo, um contributo alargado através dessa dita Assembleia, que realmente nos faz com que a solução faça parte do grupo de cidadãos e não seja uma imposição política. Era essa a nossa proposta de colocar a sociedade civil no centro da decisão, a criação de Assembleias de Cidadão. Todos sabemos que a dependência do automóvel privado acarreta graves problemas de sinistralidade, por um lado, e por outro um conjunto de externalidades negativas, como elevadas emissões, ocupação de espaço público, ruído, tudo situações que impactam na qualidade de vida de quem mora numa cidade congestionada. Propomos como principal medida de acalmia de trânsito a limitação da velocidade máxima de circulação automóvel para 30 km/h na quase generalidade da cidade, ou pelo menos nos locais onde existe interação com peões. E que essa velocidade seja controlada com recurso a meios automáticos, deixando os meios humanos controlar situações relacionadas com abusos no estacionamento, por exemplo. Pretendemos, por outro lado, reduzir as faixas de rodagem, elevar passadeiras, implementar soluções que desincentivem trânsito de atravessamento, como o reordenamento de sentidos de trânsito, criação de ruas sem saída e penalização. Quanto à redução do volume de tráfego, propomos a criação de parques de estacionamento dissuasores na periferia da cidade. Propomos, em particular, a utilização dos parques de estacionamento e de recolha da Carris, 4 grandes parques que se situam na entrada da cidade, para que os automobilistas que vêm de fora da cidade possam deixar o seu veículo e, a partir daí, utilizar a Carris para se deslocar aos vários locais para onde pretendem. Propomos ainda a alteração da tarifação do passe mensal atual, passando do método de utilizador-pagador para um método de tarifa de mobilidade, ou seja, em todo o cidadão eleitor, todo o cidadão maior de 18 anos, pagará uma taxa, chamemos taxa de mobilidade, alguns entre 7,5€, pelos nossos cálculos, entre 7,5€ e 12,5€, que irá incluir acesso aos transportes públicos em Lisboa, o estacionamento da primeira viatura privada e acesso à rede gira, portanto, um conceito de mobilidade integrada. Obviamente que a segunda viatura será desincentivada a existência de segundas viaturas, com impacto no preço. Propomos ainda o desenvolvimento de um sistema de partilha de automóvel particular, com o recurso a uma app,
portanto, uma metodologia que já existe, por exemplo, na Alemanha, com bastante utilização de partilha automóvel de carros particulares. Todo este processo vai criar um ecossistema de viaturas que poderão ser utilizadas nas deslocações mais longas e que vai complementar os restantes processos de desincentivo à utilização e aquisição de carro próprio. E pensamos que assim vamos conseguir, de facto, reduzir o volume e a velocidade do trânsito motorizado. Antes de mais, o espaço público nunca poderá ser o catalisador de uma limitação. Assim, a pensar na necessidade de segurança e de acessibilidade, pretendemos promover uma verdadeira revolução que passa simplesmente por utilizar o corpo para nos deslocarmos. Seja ele livre ou com o auxiliar de cadeira de rodas, canadiana, bengala ou afins. Porquê? Porque todos nós, ou já estamos nessa situação, ou em algum momento das nossas vidas teremos uma qualquer limitação física, seja ela temporária ou permanente. Como? A única forma de tornar a cidade segura para os peões é acabar com a verdadeira entidade que se impõe sobre eles, que é o automóvel. E para isso pretendemos impor uma velocidade máxima de 30 km/h em todos os locais onde existe interação com os peões, afastando essa perigosidade do automóvel. Como a melhor opção tem que ser, sempre que ser a opção mais fácil, é necessário promover novamente essa tal possibilidade que eu falei há pouco de andarmos em liberdade, por exemplo, redimensionando passeios para a sua medida mínima legal, que eu recordo que são 150 cm, libertando-os de obstáculos como sejam paragens, caixas técnicas, estacionamentos, sinais verticais, parquinhos, caixotes de lixo e outros obstáculos, e dotá-los de uma faixa de material liso que torne o andar confortável. Para integrar isto tudo, precisamos ter passadeiras sobreelevadas para que deixemos de ter ilhas de inacessibilidade, que são alguns passeios por onde não conseguimos passar, ou quando temos alguma dificuldade não conseguimos passar. Por outro lado, queremos que todos os edifícios com serviços públicos possam estar acessíveis a todos os cidadãos, eliminando barreiras físicas, arquitetónicas, dotando-os de sinalização adequada como placas de braille, chamada de senhas em voz alta, sinalização em cores de contraste forte para quem tem dificuldades visuais. Quando é que o pretendemos fazer? Recorrentemente, em ano de eleições, vemos que se realizam obras em Lisboa, nos passeios, como substituição de passeio, lancil, mas que poucas melhorias pedonais proporcionam, pois geralmente não se alarga o passeio, não se eliminam obstáculos e, por exemplo, quando se fazem rebaixamentos de passadeiras, elas mesmo assim continuam a ceder à altura adequada. Isto é só uma forma de nos mostrar que não é a falta de... esta revolução na acessibilidade ainda não se tornou realidade, não pela capacidade financeira, pois as obras têm acontecido, mas pela defesa de interesses relacionados com as circulações, pela circulação viária e estacionamento. Logo, é uma questão que pensamos que facilmente se abordará no imediato, delimitando simplesmente o espaço que deverá pertencer ao peão, tal espaço mínimo de 1,5 m, suprimindo o estacionamento que não pode estar nesse local. E gradualmente poderemos proceder à adaptação dos passeios, da infraestrutura, à medida que se forem retirando os elementos que constituem os obstáculos existentes. A real promoção da mobilidade ativa só será efetivamente conseguida com a redução da velocidade máxima na cidade. Propomos 30 km, o que está em linha com as boas práticas de muitas capitais da Europa. Além da redução da velocidade, a mobilidade pedonal será promovida pela transformação no espaço público, que já falei há pouco, incidindo maioritariamente no redimensionamento dos passeios e na libertação de obstáculos. Adicionalmente, propomos a criação de uma rede verde, de uma rede de corredores verdes a unir os jardins de Lisboa, que não serão mais do que ruas ou canais arborizados e permeáveis, eminentemente pedonais, que constituirão uma alternativa de deslocação mais descontraída e segura. A mobilidade suave é muito importante e propomos que exista uma expansão da rede de ciclovias e a criação de um conceito de autociclovias ou ciclovias rápidas que liguem Lisboa aos concelhos vizinhos. Nomeadamente, propomos o melhoramento da ciclovia da Radial de Benfica, a criação de 2 ciclovias de ligação a Loures através de uma de ponte pedonal que já está prevista, acelerando a sua realização e a rapidez com que se pode deslocar nela, e uma opção ciclável desde a várzea do Trancão até Sacavém,
com uma verdadeira ligação na ponte do Trancão e não através de um carreiro e com um piso urbano e não um piso florestal, praticamente. Portanto, propomos também que se estudem outros canais de acesso a Lisboa neste conceito rápido. Na cidade, o foco será a melhoria das condições existentes dos canais de circulação, das ruas, privilegiando-se a existência de soluções tipo 30 mais bici, com faixas contínuas, que não sejam empedradas, mas com piso liso, com cobertura dos sulcos e das linhas dos elétricos desativadas, com material, por exemplo, borracha, que torna a utilização mais segura, e usando sempre as ruas de sentido único, automóvel, com um contrafluxo de bicicleta, o que vai permitir acalmar ainda mais o trânsito e, em situações de 30 km/h, se torna perfeitamente enquadrável. A promoção do transporte público far-se-á, obviamente, pela intensificação da rede da linha do Metropolitano de Lisboa, pela criação de faixas de luz em todos os sentidos, onde existam pelo menos 2 faixas, e, de uma forma gradual, pela eletrificação da rede da Carris. Pretendemos também implementar uma app de ética simplificada, que agregue todas as opções de informação, de compra, e que promova e que funcione também pela reconfiguração do atual sistema de pagamento do passe, abandonando a ótica do utilizador-pagador e adotando uma solução de taxa municipal de mobilidade, paga por todos os residentes maiores de 18 anos, com um custo que estimamos entre 7,5€ e 12,5€ por mês.